Oi, pessoal, bom dia. Com vocês, né? É um prazer. Eu chamo aqui Érica Louise, para falar sobre as health techs e as tendências no Brasil e no mundo. Com você, Érica. Obrigada pela presença. Nós estamos aqui representando a comunidade Salt Valley, que tem uma origem numa terra muito especial, a capital do semiárido Potiguar, que é Mossoró RN. Aqui tem os meus amigos, colegas de Salt Valley, nosso presidente, nosso CEO, Israel. Então, agradecer a presença da nossa comunidade, a presença de vocês. Tivemos aqui um aviso de quem, no final, devo fazer 2 perguntas e quem souber responder vai ganhar brindes. Os brindes estão aqui já. Então, pediram para passar a questão. E aí, vindo da capital do semiárido Potiguar, Mossoró é o nosso município de maior área geográfica, né, que começou, tive a oportunidade de trabalhar com o professor Felipe, trabalhei na Universidade de Potiguar com o professor Felipe, fisioterapeuta. Nosso amigo Ed Mossoró, sócio de Felipe, vai estar aqui às 19 horas tratando sobre a Fixit, que é uma health tech que trabalha com um produto, vai dar mais detalhamentos no final nesse início de noite, né, na programação, mas que ganhou aqui era uma excelente ideia. Vocês já tiveram aí, ou passaram pela experiência, ou tiveram a experiência de fraturar um membro, ou de ter alguma entorse, e que a gente viu ali muita dificuldade para comprar algo que cabe em você, muita dificuldade para tratar, lidar diretamente com o gesso, e aí eles criaram um protótipo de um produto biodegradável, que é moldável, até 3 moldes. A gente está com o stand ali da Fixit, já fazendo propaganda aqui. E recentemente saíram na Forbes e eles foram acelerados pela Eretz Bio e tantas outras acelerações que receberam. A Eretz Bio é a aceleradora do Albert Einstein, né? Então, muito nos orgulha, colegas que são lá da nossa cidade, que são do nosso estado, representando o nosso Rio Grande do Norte, não apenas no Brasil, mas no mundo, com a grande ideia, com a excelente ideia de desenvolvimento de um produto inovador na área. Eu faço um convite a vocês, para a gente, de repente, se hoje a gente dormisse e acordasse em 1º de janeiro de 2030, como é que seria esse acordar, esse despertar? E aí eu quero convidar vocês a imaginar, daqui a mais 10 anos, a gente pensando em acordar e essa relação nossa com a saúde e com a tecnologia. Então eu trouxe um case para a gente poder prospectar essa ideia. Silvio, ele acordou 7 horas da manhã com a ajuda de Beto, seu assistente pessoal eletrônico. Enquanto mostrava a Silvio sua agenda do dia, Beto lembrou a Silvio que seus níveis de açúcar no sangue estavam subindo nos últimos meses. Eles estavam agora em um nível que precisava de atenção médica. Quem é Beto, assistente pessoal eletrônico? A perspectiva de relacionamento com os assistentes visuais, vocês hoje já trabalham com alguns assistentes virtuais, como a Alexa e outros assistentes virtuais, é que seja cada vez mais personalizado e que cada pessoa no futuro tenha sua assistência pessoal. A partir de dados que estão conectados contigo, que você possa usar essa tecnologia a partir de produtos têxteis, inteligentes, smart, relógios, né, relógios smart, ou mesmo a gente ter uma chip implantado, a gente tem uma conexão cada vez maior com essa tecnologia e a gente tenha a nossa fisiologia mapeada e acompanhada. Então, Beto, que é o assistente virtual de Silvio, alertou para ele: olha, há alguns meses o seu nível de açúcar não está regular, está subindo. E aí Silvio conversou com Beto, seu assistente pessoal, e concordou em marcar uma consulta com seu médico de cuidados primários. E Beto marcou a consulta assíncrona com o Dr. Coelho. Quando Silvio estava no ônibus, indo para o trabalho, Dr. Coelho já havia feito um check-in com uma mensagem de vídeo para os óculos inteligentes de Silvio. O que aconteceu aí? Né? Primeiro, Silvio, como a gente já acontece, assoberbado e atarefado, sem tempo de se cuidar, mas Beto, seu assistente virtual, alertou e disse: vou marcar uma consulta com seu médico de atenção primária. O
Quem é o médico de atenção primária? Provavelmente alguém que trabalha já com telemedicina ou que faz um serviço de cuidados primários, principalmente na área de promoção e prevenção de doenças. Então, ele já mandou o check-up que ele tinha de Silvio dos últimos meses. E quando o médico, o Dr. Coelho, recebeu esse check-up e avaliou, disse, não, vamos ajeitar aqui um plano de cuidados e encaminhar Silvio para cuidados multiprofissionais. Destar que Silvio, já indo ao trabalho, recebeu o parecer assíncrono, ou seja, não foi algo ao vivo. Dr. Coelho avaliou os dados, apreciou o histórico de Silvio, já tem o histórico de Silvio, porque é o médico da família de Silvio, é o médico de Silvio já há muito tempo, e fez os encaminhamentos, mesmo de forma assíncrona. E ele, com o seu óculos Smart, já recebeu todas as indicações do que precisava seguir, do que precisava fazer para reverter o quadro de hiperglicemia de glicose alterada que estava lá. E aí, recado de Dr. Coelho. Tenho monitorado os sinais vitais e os índices sanguíneos de seu adesivo implantável subdérmico. E parece que você está a caminho de desenvolver diabetes evidente, diz Coelho. Isso significa que precisamos começar com uma dieta de baixo índice glicêmico e fazer algumas outras mudanças no seu estilo de vida. Enviei ao Beto, o assistente virtual de Silvio, todos os detalhes e ele estará construindo um plano pessoal adaptado à sua agenda diária e às suas preferências pessoais. Então, em 2030, muito provavelmente, a gente vai estar com esse nível de conexão, esse nível de interatividade e a medicina vai se espantar cada vez mais com casos que cheguem a uma atenção secundária e terciária. Que são essas atenções secundárias e terciárias? Hoje, o nosso estado, o Rio Grande do Norte, infelizmente, tem marcas que não orgulham a gente. Por exemplo, por complicações de uma pessoa que já está há 30, 20 anos com diabetes mellitus, a pessoa desenvolve neuropatia diabética periférica, e complicações, dormências, complicações ali, necrose, problemas vasculares nesses membros inferiores, a ponto de se ferir e nem perceber, a ponto de uma ferida infectar, essa infecção chegar até o osso, e quando a pessoa que nem sentia dor naquele ferimento vai procurar uma assistência, já está para fazer uma amputação. E, infelizmente, o nosso estado é um dos estados que mais realiza amputações em seus munícipes, seja por problemas de diabetes, seja por problemas vasculares, ou seja, é um buscar a assistência, não ter tido acesso a uma promoção e prevenção, e um buscar a assistência já quando não havia mais jeito, a não ser a única solução, que é a amputação. Então, nós passamos por um grande problema hoje, por exemplo, no Sistema Único de Saúde. Qualquer problema vascular, principalmente quanto mais interior você está, você não tem acesso a médicos com especialidade vascular pelo Sistema Único de Saúde. E essa é uma realidade de hoje do nosso estado. Então, a gente traz aqui essa realidade prospectiva do futuro, porque a gente está falando de tendências, mas a gente também traz dados desse ano. A Associação Brasileira de Startups realizou uma pesquisa agora, esse ano passado, já com resultados para 2022, trazendo um panorama, um mapeamento de qual é a realidade hoje das startups, especificamente as health techs, que são as startups que se dedicam a soluções na área de saúde, envolvendo tecnologia, com soluções inovadoras. Quando a gente fala de inovação, a gente não está falando apenas de softwares ou apps, certo? A inovação, ela pode ser de produtos, ela pode ser de processos, pode ser de serviços, e a gente tem um leque de possibilidades em relação à inovação. E as startups, elas trazem principalmente soluções para essas áreas, não necessariamente só de gestão ou de software, mas a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, trouxe aqui um brainstorming, mas todo trabalhado no Potiguar, um toró de ideias aqui, um toró de palpites. E o que é que a gente tem de novidade em relação a esse cenário das health techs? 30% das health techs receberam juntas, esse ano já de 2022, mais de 31 milhões de investimento. Então a gente fica, principalmente quem trabalha com inovação e empreendedorismo social, que diz assim, pô, eu tenho uma brilhante ideia, queria que essa ideia saísse da fase de insight e fosse já para uma fase de implementação, de impacto,
mas eu não tenho dinheiro para fazer o meu MVP, que é o meu produto viável, certo? Minha amostra de produto viável para executar a ideia. Só que muito me incomoda quando eu comecei a dialogar com o ecossistema, as pessoas dizendo assim, dinheiro tem. Essa semana passada a gente fez uma reunião em Mossoró, junto Sebrae, Banco do Nordeste e o Conselho Regional de Contabilidade, dizendo as prospecções de financiamento. Há interesse de muitas iniciativas em financiamento em boas ideias, mas falta para a nossa formação, tanto já profissional quanto formação acadêmica, digamos que uma estrutura mais basilar sobre inovação e empreendedorismo, porque existe toda uma linguagem, toda uma formação específica para você entender a estrutura de um projeto, para você entender qual é o seu modelo de negócio, para você entender para quem você vai fazer. Então, a formação empreendedora, em inovação e empreendedorismo, ela não é a Érica, professora, que está dizendo que é necessária, não. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando você vai para o 4º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que, para quem não sabe, as ODS é um pacto das Nações Unidas que até 2030, justamente nessa época aqui de Beto, nessa época aqui de Silvio, nessa época de Dr. Coelho, até 2030 nós temos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para transformar esse planeta, essa coletividade, de alguma forma mais equitativa, mais justa, mais igual. E lá no 4º objetivo, que é o objetivo da educação, tem dizendo, vamos investir na formação de inovação e empreendedorismo. Certo? Então aqui a gente tem essa afirmação, dinheiro tem, só está faltando projeto, muito me dói, porque eu sei de onde tem muito projeto, eu sei onde tem muito dinheiro, mas falta essa iniciativa e esse choque de articular. E aí eu tirei isso para mim como missão. Poxa, eu quero ser mentora dessa área, eu quero pegar uma gente com boa ideia, estruturar esse projeto e mandar para os editais. É uma missão como educadora, né? Então, 44,7% das startups possuem 2 ou menos de existência, 2 anos ou menos de existência. Então, veja que quase 50% surgiu nesses 2 últimos anos. E o que foi que aconteceu nesses 2 últimos anos? A pandemia de Covid-19. Foi uma estrutura que trouxe um advento de muitas perdas, mas trouxe um ganho em termos de criatividade e inovação muito grande, principalmente para a área das health techs. As health techs, elas têm uma tendência a melhorar a experiência do paciente, inclusive essa é uma tendência de que a experiência do paciente seja cada vez mais estudada e considerada, ou seja, o quanto satisfeito você teve ali diante de um serviço, de um produto ou de uma atividade que foi exercida em prol de você, tá certo? Na área da saúde, que é algo que ainda não acontece hoje em dia. Hoje em dia a gente ainda está na distância muito grande, principalmente aqui no Nordeste, de se trabalhar a partir da experiência do paciente. Muito pelo contrário, a gente ainda tem muito evento adverso, que são erros relacionados à assistência de saúde, por falta de gestão de qualidade, e pessoas que já estão fragilizadas e passam por uma situação de ter um erro medicamentoso, desenvolver uma lesão por pressão, de ter um erro na cirurgia e sair, além de já está ali consternada pela sua patologia, ainda desenvolver problemas como um estresse pós-traumático, porque foi vítima de um erro dentro da assistência que deveria estar cuidando e preservando a vida daquela pessoa. Então veja que ainda há muito trabalho a ser feito e a gente conta muito com vocês, porque cada um que está aqui eu sei que tem um interesse particular e especial nessa área e o foco na experiência do paciente é uma grande tendência. Então, introduzir nas cadeias de valor já existentes elementos para otimizar os processos. As health techs já ocupam o 2º lugar em volume das startups. Não dá mais para silenciar as health techs. A gente está fazendo barulho, está fazendo zoada, em termos de captação de recursos, de gerar valor e renda, de gerar soluções. Temos muitas oportunidades em soluções tecnológicas. O Brasil passou de 248 health techs em 2018 para 1.200 health techs em 2021. Então a gente tem um boom, a gente tem uma explosão exponencial da quantidade de health techs, de startups nessa área, movimentando, certo? Receberam mais de 530 milhões de dólares de investimento para se desenvolver na área.
Aqui a gente tem um aspecto geográfico, a gente vê que ainda não é igual, não está equilibrado, e a gente, quando vai passeando ali pelos estados, pelo Conselho Federal, a gente identifica isso, uma grande concentração em sul-sudeste, de iniciativas, de ideias, já por uma formação, por um acesso diferente aos principais ecossistemas e incubadoras do Brasil. Já temos aqui o Nordeste fazendo bonito, fazendo valer, já se espichando, como a gente diz aqui, né? Já fazendo um barulho, para aí que eu estou por aqui. O Nordeste uma terra de povo muito criativo, mas Centro-Oeste ainda muito escasso de iniciativa, e a gente tem aqui uma especificidade que no Norte está iniciando um processo. Aí eu faço menção aqui à Fundação de Pesquisa do Estado do Amazonas, que esse ano, já agora em maio, lançou um edital de financiamento de mais de 5 milhões de reais para iniciativas e projetos na área de startups voltadas para o Sistema Único de Saúde. Então, já é uma estrada sem volta. Já demos o primeiro passo, não tem mais como voltar para trás. Agora é só seguindo essa estrada e se preparando para estar trilhando ela. Então, a gente tem aqui as cidades que têm o maior número de health techs. São Paulo está ali disparado na ponta, seguido aí de Belo Horizonte e Porto Alegre. Na distribuição geográfica, a gente vê ali que o Sudeste e o Sul são as maiores concentrações, mas estamos aqui no Nordeste, vamos batalhar para estar ali nas cabeças, na ponta, que a gente tem capacidade e competência para isso. Quando a gente classifica por categorias, queria chamar a atenção de vocês que o maior número de health techs hoje no nosso país estão concentradas na área de gestão, que tentam facilitar principalmente a questão dos processos gerenciais, administrativos, inclusive até promovendo políticas públicas, como é a questão das GovTechs, que são startups da área da saúde voltadas para políticas públicas e soluções para o governo. Inclusive o Ministério, tanto da Tecnologia quanto da Saúde, estão incentivando, através de fomento, iniciativas de esporte. Nós temos em seguida a telemedicina, que ganhou um boom junto à pandemia. A telemedicina, vamos botar aqui telesaúde, porque o termo o pessoal usa telemedicina, mas é a teleenfermagem, a telefisioterapia, a telenutrição, ou seja, a telesaúde, tá certo? Ganhou um boom de serviços. A área de marketplace, seguida dispositivos médicos, de wearables, que é justamente a tecnologia que você veste. Lembra que eu falei dos designs dos óculos smart, do relógio smart? Então, é a tecnologia que você veste, está conectada contigo diretamente, inteligência artificial e segue. Então, o público-alvo, principalmente, é o público B2B2C, ou seja, você fazer um negócio que vai ser gerado, vai ali beneficiar alguma empresa, alguma gestão pública, prefeitura, governo ou outras empresas que vão ofertar isso para as suas iniciativas individuais, tá certo? Então, a gente tem aí, é o nosso principal público-alvo, e os nossos modelos de negócio variam, tá certo, nessas áreas. Bom, nós temos aí um faturamento anual em 2020, tá certo? Que em 2020 ainda, a gente tinha muitas empresas, a maioria delas ainda estava sem faturamento. Ainda muito na fase de estou captando recurso, tá certo? Para poder começar a fase de faturamento. E a gente tem aí algumas crescentes, tá certo? Que faturaram aí nesse ano acima de 5 milhões. Nós temos aqui ainda poucas com negócios no exterior, voltados muito ao público nacional ainda, ou seja, com escalonamento internacional ainda muito deficiente. A maioria recebeu investimento, algumas outras, 42, não receberam, mas tem as motivações por que não receberam, tá certo? E a maioria, que é 79%, está em busca de investimento. Algumas ainda não estão em busca de investimento porque provavelmente estão na fase ainda de MVP e outras fases que ainda são iniciais das ideias. Patente? Não. E esse é um número preocupante, porque cresce a necessidade, a partir dessas grandes ideias, tá certo, das startups, da gente estar incentivando e esclarecendo e dificultando o mínimo possível a busca por patente, por submissão de patentes no INPE. Inclusive, quem tem interesse, é um processo burocrático, mas não é difícil. Você vai lá no site do INPE, que é o Instituto Nacional, tá certo? E você tem lá até alguns cursos gratuitos dizendo como é que você faz para fazer a patente. E temos também algumas empresas que estão prestando consultoria, mas são empresas que
assim, para quem está começando, tem um valor muito alto, mas você captando recursos, contratando a empresa, até que dá. É um valor entre R$ 2.500 e R$ 3.000 para ajudar a pessoa a fazer as suas patentes, tá certo? Então, aqui a gente tem quem recebeu o investimento, tá certo? O valor total de investimento, a maioria recebeu abaixo de 10 mil, algumas receberam entre 10 mil e 30 mil, e aí a gente vai subindo, tá certo? Quem são esses investidores, pessoal? Geralmente, a origem do investimento dessas startups está vindo principalmente de investidores anjo. São pessoas que já estão ali no ecossistema, procurando quem investir, e através de rodadas de negócios, a gente tem aí esse intermeio para os investidores anjos. Algumas com programas de aceleração, e esses programas de aceleração podem ser públicos ou privados, tá certo? E aí, outras origens de investimento. E aqui, investimento por categoria. E eu queria chamar a atenção de vocês que, apesar de nós termos um número muito grande de soluções na área de gestão, a área de dispositivos médicos são as mais procuradas para se fazer investimentos, certo? Bem, pessoal, então as mega tendências, se é assim que a gente pode chamar, tá certo? As megas tendências para os próximos anos é o investimento na área de telemedicina, ou como daqui a um pedaço vai se chamar telesaúde, pode ter certeza, na área de telesaúde, e o desenvolvimento dessas áreas, porque crescendo aí interesse na área de prontuário eletrônico, à medida que se cresce o interesse por informação, a gente também tem um crescimento de interesse na área de segurança de informações digitais, e aí recentemente tivemos o advento da LGPD, da Política Nacional de Informação e Sistemas para o Sistema Único de Saúde. A tendência em relação a esses dados é que você seja o dono dos seus dados. Porque hoje, se eu perguntar a vocês, olha, eu preciso saber, se lembra aquela cirurgia que você fez, eu preciso saber de quais são, o que foi que aconteceu com você, que dia você entrou, que medicação você tomou, o que aconteceu com você lá, e você não tem acesso a esses dados. Porque hoje quem é dono dos seus dados é o hospital. Muito embora a gente saiba que eu tenho direito, enquanto usuário do Sistema Único de Saúde, de ir lá pegar meus dados, quem já tentou fazer isso vê que é um direito não tão garantido assim. A tendência para os próximos anos é que você seja dono dos seus dados. Como isso vai acontecer, se vai ser através de microchip, se vai ser através de outros tipos de inteligência artificial, ainda é algo para se investigar na parte de tendências, mas é muito natural que essas informações sejam de sua propriedade e que você tenha acesso para onde você for às informações que são suas. Quantas vacinas você tomou, quais são os procedimentos médicos, quais são as suas particularidades, até mapeamento genômico. Seu genoma poder estar facilmente mapeado para você saber e ter acesso às suas tendências de, eu tenho uma tendência para a obesidade, eu tenho uma tendência para a diabetes, e já atuar com promoção e prevenção em relação a essa seara. Então, a gente tem aplicações como Big Data, Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, Cloud Computing, inteligência artificial, são grandes apostas para a área, certo? E mais de 7,5 milhões de atendimentos foram realizados via telemedicina, por mais de 52,000 médicos no Brasil entre 2020 e 2021. Já é uma realidade. É igual como a gente falou, é um caminho sem volta. Certo? Uma outra mega tendência são os softwares de gestão e indicadores estratégicos para decisões mais assertivas dos gestores. Essa também é uma grande aposta. Veja que é o maior número de startups que a gente tem no Brasil também hoje. Recentemente, nós fizemos um bootcamp no Congresso Brasileiro de Enfermagem, para trabalhar um problema, que é um problema crônico da gestão, que é o dimensionamento de pessoal. Isso, a gente pensando ali na enfermagem. Por que é um problema, pessoal? Dimensionamento pessoal. E o que é isso, para quem não é enfermeiro ou não é da área da saúde? Contratar pessoal. O que é que o gestor quer? Contratar o mínimo de pessoal para atender o máximo de pacientes. O que é que os nossos pacientes precisam? De um cuidado mais exclusivo, principalmente aqueles pacientes mais graves que estão internados ali no setor terciário da terapia intensiva. Então, a gente tem várias variáveis. Apesar de a gente ter aí já uma iniciativa do Conselho de cálculos matemáticos, uma série de coisas,
A nossa conselheira aqui do Rio Grande do Norte está de testemunha, principalmente através do setor de fiscalização, que ainda não é honrado a quantidade de profissionais para a quantidade de pessoas que seriam necessárias de serem cuidadas dentro dos principais ambientes nas mais variadas cidades. Então, a gente juntou um monte de gente do Brasil todo, profissionais experts nessa área, para trazer uma solução para o dimensionamento. E a maior parte das soluções passou justamente por essa ideia. A gente ter softwares de gestão que trabalhem com os chamados dashboards, ou seja, indicadores de impacto e de resultado, para mostrar que, na hora que eu invisto em pessoal, eu diminuo a quantidade de erros, eu diminuo os eventos adversos para os pacientes, eu aumento a segurança do cliente, eu melhoro a experiência do paciente na minha instituição, e isso não significa um gasto, significa um investimento. E isso é apenas um dos exemplos que a gente pode dar em relação à parte de gestão na parte de software. Então, significa redução de custos, otimização dos processos, interoperabilidade de dados, ampliação da satisfação e segurança do paciente e uma saúde baseada em valor, que essa é outra grande mega tendência das health techs. Como é essa questão de valor? Hoje, como é que um plano de saúde, a ANS, ganha nosso dinheiro? É através de procedimentos. Quanto mais consultas, mais o médico ganha. Quanto mais procedimentos, mais é pago. Tá certo? Só que acontece, já está sendo pivotado, ou seja, dado um 360 nessa compreensão. Está se estruturando uma compreensão baseada em valor. Eu não vou mais pagar pela quantidade de procedimentos, porque aí fica muito fácil eu chegar no médico, como já aconteceu comigo, doutor, estou com um problema aqui no joelho. E aí, sabe o que é que o médico faz? Olha, eu tirei aqui, eu fiz um monte de exame de imagem, só que não vi problema nenhum, isso provavelmente vai evoluir para uma condromalácia, e a gente vai ter que esperar piorar para a gente poder lhe operar. Essa é a solução hoje nessa lógica procedimental. Porque não é interessante que eu pegue uma mulher e incentive ela a ter um parto normal, porque é barato e me consome muito tempo. São 8, 12, 10 horas de parto. A lógica é que eu opere, ou seja, faça digamos assim, uma linha de produção de partos de 20 mulheres durante o dia, de parto cesárea, porque assim eu ganho mais dinheiro, porque não é pela experiência do meu cliente, é por número de procedimento. Entenderam isso? E isso vai mudar. Está para mudar, já está mudando, porque a gente vai ter que transpivotar essa lógica de procedimento para uma lógica por experiência, por valor. Uma empresa, ele vai pagar uma terceira empresa que ele está ali cuidando da saúde ocupacional dos seus colaboradores, não é pela quantidade de colaboradores que foram afastados ou tiveram doentes, não, é pelos que não adoeceram, é pelos que se mantiveram bem. E aí as estratégias de gamificação, essas estratégias de prevenção, de acompanhamento periódico, antes que a doença se instale e aconteça, é a tendência das health techs. Então, a inteligência artificial vai estar muito perto de nós, como a gente teve ali o exemplo do Beto, né? A gente tem uma tendência de ter o nosso próprio assistente virtual, e o papel da inteligência artificial não é só de ser assistente, mas é também de ajudar na tomada de decisão. Digamos que eu tenho um histórico, seu histórico de dados da vida inteira. E aí eu tenho uma inteligência artificial que analisa todos esses dados. Analisa incidência, frequência, eficiência, tratamentos, efetividade. Vai me ajudar a um ser humano normal que nem tem acesso a analisar tantos dados assim, a me dar o melhor encaminhamento para os cuidados e intervenções dos pacientes. Certo? Bom, e aí essa é uma outra mega tendência. Essa aí, no ano que vem ou no ano seguinte, a gente vai estar palestrando sobre essa tendência. Me chamou a atenção, porque também lá na universidade sou professora da área de saúde voltada para a pessoa idosa, além de também fazer parte do Conselho Estadual das Pessoas Idosas, né, que é o CDEP-RN. E me chamou a atenção porque na área das startups health techs já se anuncia e se comunica um tsunami prateado, que é um tsunami voltado para a nossa população de pessoas idosas, ou como o pessoal está chamando aí na área das startups, 60+. Por quê? Porque já está anunciado que, aqui a gente tem dados do IBGE de 2019. Segundo o IBGE, existiam no Brasil 32.900.000 pessoas com mais de 60 anos em 2019. E em 2060,
Veja que ainda é 30 anos a mais ali de 2030, que foi o nosso recorte histórico. A expectativa é que esse número chegue a mais de 58 milhões de pessoas. Será que esse número quase dobra em relação à quantidade de pessoas idosas que a gente já convive atualmente? E, pasme, seremos nós que estaremos aí usufruindo, se Deus quiser, né, dessas novas tecnologias. Então, sendo superior a 25% da população brasileira. Então, soluções e estratégias voltadas para esse público-alvo é a mega tendência, é o tsunami prateado para as health techs. Pensar no futuro a partir do presente. No mundo das startups, e aqui a partir da pesquisa da Associação Brasileira de Startups, a gente tem aqui um recorte cronológico de quem hoje propõe e está à frente das startups. Ainda é desigual, a gente tem um maior número de homens em relação a mulheres, tá certo? Que são, digamos assim, que são pessoas que estão aqui numa faixa etária mais madura, embora a gente ainda não tenha uma expressividade na parte de serem pessoas idosas. Mas quem está aqui nas cabeças são os HIDs de 36 a 40 anos, seguidos de pessoas com 46 anos ou mais. Veja que isso já nos diz uma tendência, tá certo? Que esse tsunami prateado, ele não vai ser só para pessoas idosas, mas vão ser de pessoas idosas para nós. Aí a gente traz algumas estratégias, algumas iniciativas disso. Aqui eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, de startups voltados para essa área de health tech 60+. Já se fala em tsunami, fala-se também num blue ocean, ou seja, num oceano azul de possibilidades voltados para essa faixa etária, tá certo? Para essas pessoas. Fala-se em economia prateada surfando nas ondas do ecossistema digital. Então, a gente tem aí alguns exemplos que eu trouxe para exemplificar de ideias na área de startups voltadas para a população, né, o público 60+. A Mature é uma plataforma que agrega oportunidades de emprego e ajuda no recrutamento e recolocação de pessoas com 60+. Nós temos uma outra que eu adorei, a estratégia, chamada-se Eu Vou, achei ótimo, que é uma plataforma estilo Uber, mas serve, né, de serviço com motoristas treinados para atender pessoas idosas e com mobilidade reduzida. Temos outra que chama-se Is-Game, que a ideia é ensinar as pessoas mais maduras a jogar e a criar games, a criar jogos, incentivando o contato com os mais jovens e o trabalho mental. Além da Gero 360, que é um aplicativo que auxilia a gestão de cuidados, como o controle dos remédios, aferição de sinais vitais e históricos de consultas. Mas à medida que a gente pensa neles como nosso público-alvo, a gente também tem que pivotar o nosso pensamento, abrir o pensamento e pensar neles como proponentes de estratégias. A pessoa madura, só o que tem a experiência, você botar para fazer um design thinking, está saindo muita ideia boa. Então eu trouxe aqui 3 exemplos de startups que os CEOs são pessoas 60+. São pessoas que têm mais de 60 anos, que criaram e que estão adentrando o mundo das startups com grandes ideias e com grandes possibilidades, principalmente na área de health techs. Então a gente tem aí morar.com.você, que é uma iniciativa de empreendedora Marta, de 64, e Verônica, de 61. Trata-se de uma startup que ajuda idosos a encontrar pessoas para compartilhar uma moradia, o que na linguagem dos estudantes seria chamado de república, ou seja, eles estão criando aí uma estratégia de república para as pessoas idosas. Lab 60+, que é um movimento que dá apoio às ações de transformação na terceira idade, atua em 4 eixos, que é informação e conhecimento, imagem e representação, saúde e bem-estar e protagonismo e realização, ou seja, treina com a educação essas pessoas a estarem principalmente inseridas nessa linguagem atual. E o Mature Jobs, que é uma plataforma que procura oferta de vagas e é focada em profissionais com mais de 50 anos e oferecem também a oportunidade de capacitação em empreendedorismo e networking. E ele é uma ideia do fundador, o Maurice Livak, veio de sua avó, que sofreu um declínio de saúde depois de se aposentar. Já chega dessa ideia de incapacidade ou incapacitismo, ou como se chama hoje, etarismo, que é o preconceito para a pessoa idosa, que o pessoal lá fora está chamando de ageless, tá certo? Quando a gente acha que a pessoa é 60+ e chegou numa fase de incapacidade, que como diz lá no interior, tem que estar deitado no fundo da rede, ou como diria ali nosso querido Raul Seixas, sentado numa cadeira com a boca arreganhada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não mais.
Não é mais essa estratégia, não é mais essa ideia. A gente tem aí as nossas pessoas idosas sendo startupeiros, produzindo soluções para outras pessoas, certo? Então a tendência, tá certo, é uma saúde 4.0, que se você for olhar o Japão, já se fala em saúde 5.0. Certo? A estrutura, o Ministério japonês na área de saúde já se fala em 5.0, mas aqui a gente ainda está na estratégia do 4.0 e a gente precisa estar cada vez mais inteirado e conectado com essas novas realidades de Big Data, e-saúde, realidade virtual, realidade aumentada, impressoras 3D, biosensores, medicina genômica, como a gente citou, e a centralidade do indivíduo em todo o processo na área de saúde. Aqui a gente já chegando já no final, tá certo? É a mudança da tendência do cenário atual para o cenário futuro, tá certo? Que a gente vai sair daquela centralização médico. E onde é que o Beto, o Silvio, onde é que eles estavam? Em casa. Os cuidados vão estar em casa, a tendência dos cuidados é que sejam assíncronos, é que sejam de promoção e prevenção. A questão do sistema de pagamento, as transações e a sustentabilidade do serviço não vai ser mais por procedimento, mas por resultados. O quanto eu tive pessoas que não adoeceram, quantas pessoas satisfeitas de receber os cuidados. E a gente vai ter uma saúde cada vez mais multidisciplinar, trabalhando em parceria. Aqui eu já chego com a minha mensagem final, que é uma mensagem de um autor que eu gosto muito. Eu descobri esse autor já aqui no mestrado, quando vim fazer meu mestrado aqui na UFRN. É um autor que já não está entre nós, mas ele deixou muita coisa, então ele permanece entre nós, que é o Rubem Alves. Escreveu muita coisa sobre terceira idade e envelhecimento, principalmente sobre educação. E aí ele tem um trecho que eu gosto muito, que eu acho que cabe muito para o que a gente está comentando aqui, que ele diz o seguinte, ó: somos assim, sonhamos o voo, mas a gente teme a altura, a gente tem medo da altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade e a ausência das certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Então, eu chamo vocês para sair das gaiolas que hoje a gente se encontra, das limitações, do mindset fixo que muitas vezes a gente tem e não percebe, de começar a sonhar, a voar, a imaginar, a criar, a se arriscar a receber não, a se arriscar não dá certo, que é justamente isso que significa o voo, porque a ideia que vocês têm, que cada um de vocês tem, pode ser a solução para resgatar uma vida, para resgatar a vida dos potiguares, para resgatar a vida dos brasileiros e de muita gente do mundo inteiro, tá certo? Então é isso, pessoal, é minha contribuição. Faço parte da comunidade Salt Valley, aqui são os nossos contatos. Estou à disposição de vocês, eu agradeço a presença de vocês aqui por esse momento e gostaria de chamar aqui nosso querido Israel, que é o nosso presidente da comunidade, nosso RID da comunidade, a comunidade Salt Valley, e agradecer pela oportunidade de estar aqui fazendo esse momento de comunicação. Muito obrigada, Israel. Olá, pessoal, bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu me chamo Israel Souza, sou o presidente fundador do Salt Valley, a nossa querida comunidade de startup e empreendedorismo de Mossoró. Agradeço demais a palestra e a presença da nossa amiga Érica aqui, que foi demais. Vocês viram que tem muito insight, muita coisa para o futuro, não é? Ou seja, vocês estão bem antenados agora das tendências de health techs que existem no mundo. Eu gostaria de presentear a Érica com uma pequena lembrancinha do nosso grupo, não é? Pega aí, Patrícia, por favor. E essa aqui é a pequena lembrancinha do nosso grupo, certo? Érica, agradeço demais. E agradecer também os apoiadores, também o Sebrae, né? Todos os apoiadores do nosso grupo, do Salt Valley. Agradeço demais. Bom dia, boa tarde para todos vocês. Lá a gente sabe dar presente. Presente que é bom. E aí, pessoal, me disseram que tem que perguntar e quem souber responder vai ganhar aqui lembrança. Tá certo? Vou primeiro fazer o seguinte, quem quer participar?
Quer participar? Então vamos lá. Diga aqui para nós tendências, uma das megas tendências para o futuro, para as health techs, para as startups. O tsunami prateado de 60 mais. Perfeito, se não prateado 60 mais, vamos fazer uma startup nessa área. Vamos embora. Obrigada. E aí, você quer participar também, né? Vem pra cá, chegue. Ó, vou perguntar pra você. Vamos ver se eu vou fazer uma pergunta difícil. Uma pergunta tranquila. Aonde é que está hoje a concentração das principais startups health techs e aonde estará daqui a uns 5 anos? Aí essa prospecção eu não falei não, mas vamos ver se você sabe de encontrar. Mas onde é que está hoje, concentrada ali geograficamente, nas regiões? Quais são as regiões que mais tem startups health techs e qual é a que no futuro vai estar ali nas cabeças? Hoje são a região sul e a região sudeste do Brasil e mais futuramente, creio eu, que possivelmente o Nordeste, visto a ascensão atual dele. Obrigada. Pois acaba sabido tudo. Sentir firmeza. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Um bom dia, boa tarde para vocês.